Pessoa que fala que a Terra é plana. Ô, louco, mas o cara não sabe nem falar plana, pô. Falou plaina. Você acha que as pessoas falam é plaina? Plana. Cara, a Terra plana é mais um. Um Ah, Marte. eu acho que é. Eu sinto que seja mais como um pertencimento de grupo, né? Uma conspiração assim que a pessoa quer ir contra tudo que está Entendi. sendo dito. Tipo assim, a NASA mente, então já que a NASA mente, a NASA fala que a Terra é uma esfera, a Terra é plana. E aí eles vão abraçar o pacote completo do negacionismo. Ô, louco. Ô, louco. Ih, o cara tá. Pô, o cara fez uma descrição aí. É. Meu Deus do céu, viu? Vamos lá então. Os verdadeiros negacionistas são vocês. Vocês que adoram a bola molhada giratória. Por quê? Porque não é normal existir a quantidade que existe de terraplanista e várias pessoas falando, ó, aqui tem problema, isso tá errado, a NASA tá mentindo, olhem esses erros aqui da NASA, olhem esses erros aqui relacionados à gravidade, olhem esses erros aqui no teste de curvatura. Um monte de gente falando isso e vocês sequer olham pra isso e simplesmente coloca todo mundo no mesmo pacote, como se a gente tivesse simplesmente querendo negar a NASA. Sim, a gente nega qualquer um que esteja mentindo, é. Afinal de contas, aquilo que se configura como mentira não tem que ser negado? Não tem que ser recusado? Se a NASA usa CGI, usa chroma key, mente de diversas formas diferentes possíveis, de todas as formas diferentes possíveis, na verdade. A gente sabe que tem até deputado lá nos Estados Unidos que está cobrando a NASA no Congresso. Por causa das mentiras relacionadas à ida à Lua, por exemplo. Várias mentiras, várias inconsistências. Então, quem são os negacionistas de verdade? Se milhões de pessoas já perceberam que a NASA mente, por que quer colocar isso na conta só dos terraplanistas? Como se a gente tivesse negando apenas a NASA e a gente quer pertencer apenas a um grupo para poder nos favorecer com uma conspiração. Isso não é normal, cara. Existem pessoas que defendem o próprio modelo do globo que já caíram na real a respeito da ida à Lua, por exemplo, que estão questionando e percebem que aquilo lá é uma farsa. Então, os negacionistas são esses caras, velho. Eles que estão negando tudo. Eles estão negando as evidências das fraudes. Será que é tão difícil perceber? Se você assistir vídeos da NASA por 5 minutos, você percebe que tem diversos erros ali. Qualquer pessoa lúcida sabe disso. É só você assistir que você vai ver. Agora, em relação, propriamente dita, à forma da Terra, a gente fala que a Terra é plana porque existem evidências para isso, não é da boca para fora. Quem está negando essas evidências são vocês. Até agora, nenhum defensor do Globe Globe aceitou o debate para falar sobre a questão das densidades. Aquilo lá é um tiro no modelo do globo, é um tiro de 12, inclusive. Termodinâmica acaba com a gravidade. Quando você faz teste de curvatura, não tem curvatura. Então, assim, o que precisa mais? Isso daí não é negacionista. São pessoas que estão em busca da verdade porque já perceberam as mentiras e querem uma explicação. Quem tá negando isso são vocês, que ficam aí insistindo nessa retórica perdedora, totalmente empobrecida, dizendo que a gente tá fazendo isso só porque quer pertencer a um grupo e quer negar a NASA. Cara, tipo assim, argumento de criança, né? E aí, por exemplo, a NASA construiu a ISS, a Estação Espacial, que está orbitando a Terra. Você consegue Prova. ver por um telescópio. Sim, a gente consegue ver por um telescópio. E como você me prova que essa estação está a 28 mil por hora? Como que você me prova que essa estação está a 400 quilômetros de altitude, cara? Como que as pessoas conseguem observar a ISS a olho nu daqui da Terra se ela está a 400 quilômetros de altitude orbitando a mais de 20 mil por hora? É razoável isso daí? É razoável? Tem, você consegue rastrear ela, monitorar quando ela vai passar em cima da gente aqui agora, em cima do Brasil, aqui de Ribeirão Preto. Legal. Você consegue saber quando vai passar, consegue ver, consegue apontar um telescópio e fotografar ela. Mas, né? Bacana. E dá pra fazer isso daí mesmo. E
daí? A grande pergunta, e daí? E daí, cara? A estação espacial é um satélite de baixa órbita, cara. Como que você simplesmente fala que ela tá orbitando a mais de 20 mil por hora, que ela tá a 400 km de altitude, se você nunca viu isso? Esse deixa dinheiro no Legacy KKK. Fraquíssimo. Fraquíssimo. O negacionista já acha que não existe. Já acha que Não, mentira. Ninguém fala que não existe. Ninguém nunca falou que não existe a ISS. O que a gente fala é que a ISS não está orbitando a 28 mil por hora, justamente porque não tem como provar isso daí, nunca foi mostrado isso daí. E porque não foi mostrado também se ela está efetivamente a 400 km de altitude. E o fato de pessoas conseguirem observá-la, inclusive a olho nu aqui da Terra, sustenta muito mais a tese de que ela está assim, em baixa órbita. Então, é uma teoria. Ninguém está afirmando isso, a gente está questionando. a NASA mente, então ela mente tudo. E lá dentro da ISS tem pesquisa científica sendo feita, astronautas tiram foto, filmam lá dentro, eles falam que é fundo verde, falam que é... Ah, eles falam! Eles falam que é... Olha só, é tipo assim, ó. Quem... Ó, prestem bem atenção que isso aqui é interessante, ó. Quem são os negacionistas aqui, cara? Hã? Fala sério. É óbvio, eu falo com todas as letras aqui. É óbvio que aquilo ali é fundo verde, cara. É óbvio que aquilo ali é uma manipulação. Tá mais do que na cara que aquilo é uma farsa. Uma farsa completa. Não somos nós que estamos falando isso, não. Qualquer pessoa com 2 neurônios consegue enxergar isso. Quem tá negando são vocês, cara. Vocês não querem aceitar que essa merda dessa NASA, essa agência espacial que foi fundada por nazistas, mente. É tudo fake, e fala que viu um negocinho caindo ali, que não teria como cair se fosse gravidade zero. Então, assim, eles abraçam um pacote completo do negacionismo. E como eu falei no começo, assim, não sair acreditando é saudável, a gente duvidar. Mas ser doido Duvidar da também Terra é ser foda. plana é foda, porque assim, eles falam que é refração da luz, justifica tudo. Eles não têm Não. cálculo matemático pra nada. Eles falam que é um modelo da Terra plana, mas não é modelo porque não tem modelagem matemática. Não tem modelagem matemática. E me fala uma coisa então, qual que é a modelagem matemática do globo? Você vai lá, você faz uma equação, você coloca o G na conta, você diz que aquele G é que prova a gravidade. Como que prova a gravidade aquilo lá? O que a modelagem matemática tem a ver, cara? Você tem o Minecraft. O Minecraft ele é modelado por um modelo matemático. O joguinho que a criançada gosta. O Minecraft existe de verdade? Ele existe no nosso mundo real? Os jogos que são desenvolvidos, isso daí existe por acaso? O GTA 6 que vai lançar tem uma modelagem matemática pra ele. Ele existe? É real? Não é. O que tem a ver uma coisa com outra? Agora, os caras vão querer apelar pra esse negócio da modelagem matemática. Não é porque você não tem uma modelagem matemática sobre tudo que significa que aquilo não seja verdadeiro, irmão. É aí que tá o problema. Você não pode usar a matemática apenas pra provar alguma coisa, porque com a matemática você pode criar coisas que não existem. Como os jogos aqui que eu citei de exemplo. Isso não faz o menor sentido o que ele tá falando. Outra coisa, fala de modelagem matemática. Quando a gente fala da refração, primeiro, a modelagem matemática de refração é do próprio globo. O que a gente questiona é que justamente essa modelagem matemática do globo não bate com aquilo que está sendo observado. Porque quando você faz os testes de curvatura, já começa que você tem miragem inferior em 99% dos testes, coisa que não era pra acontecer no globo. E isso daí é irrefutável. Quando você faz teste de curvatura, não tem curva. O que causa a ocultação dos objetos é o índice de refração. A miragem inferior provoca o espelhamento inferior. Isso tá provado. Isso tá lá no canal do André. O André, o Roberto Scur, todos eles estão à disposição para debater com qualquer um sobre isso. E aí a gente vai ver quem são realmente os negacionistas aqui. A gente não fala que refração explica tudo. O que a gente fala é que vocês usam a refração para explicar o modelo de vocês e não explicam nada. Vocês distorcem as coisas. O modelo do globo tá distorcido. Quando você faz o teste empírico, você vê que ele não bate com a matemática apresentada pelo globo. Vamos lá. Você tem a matemática do globo. Olha como que a matemática, ela não vai ajudar em nada no globo. De que adianta você ter uma modelagem matemática no globo, nesse caso, e dizer pra mim que a cada 5 km em linha horizontal você tem um índice de curvatura, certo?
No entanto, como que a gente aponta a câmera para mais de 30 km de distância e resgata a imagem dos objetos? Como que isso é possível numa Terra Globo? Hã? Como que a cidade de Chicago foi avistada a mais de 90 km de distância? Isso é possível numa bola? Como que você pode ter uma refração que seja forte o suficiente para fazer erguer uma estrutura que deveria estar 400 metros abaixo da curvatura? Essa aqui que é a discussão. Percebe? Agora, falando de gravidade, de que adianta? De novo, modelagem matemática. Na modelagem matemática, você coloca o G na conta. Mas o G não prova a gravidade. O G, ele é a aceleração do objeto em queda. Ele não prova a força, ele não prova o que está fazendo com que aquele objeto caia nessa velocidade. É só um número, cara. Então, tudo errado isso daí. Tá fazendo aí uma salada de fruta aí. A Terra Globo... O globo também não tem, tudo abstração, inventado. É aí que tá o ponto. É por isso que eu tô falando que apelar pra matemática não faz o menor sentido. Porque se fosse pra criar cálculo matemático, pra tentar sustentar algum modelo qualquer, cara, qualquer matemático faz isso daí. Ele cria, o exemplo do jogo é o exemplo perfeito pra isso. Se eu quero desenvolver um jogo de computador, eu preciso de uma modelagem matemática. Tudo precisa de modelagem matemática, certo? A questão é, a modelagem matemática contém as variáveis certas, as variáveis exatas? Essas variáveis que existem nas equações que dão respaldo ao modelo do globo estão corretas? Esse é o ponto. A gente consegue... Tem um objeto no céu, logo a Terra é um globo. Essa daí é a lógica dele. Ah, a gente olhou lá pro céu, vimos a estação espacial passando lá, ó. Ah lá, a Terra é um globo. Irmão, a NASA não mente. Como assim, cara? Como assim, cara? Peixão caiu. Ai, que tristeza pro gado. Consegue, através de cálculos, trazer um modelo assim tão completo que eu sei quando que Marte vai estar em conjunção perto da Lua ali. Irmão, isso daí, cara, os povos antigos, há milênios atrás, os povos antigos já sabiam como que os planetas funcionavam, cara. Eles previam eclipses, eles previam toda essa coisa aí que a NASA prevê hoje. Isso não foi eles que inventaram. Tá? É importante deixar isso claro, né? Isso daí simplesmente sempre existiu. Daqui a 500 mil anos, sei lá, eu jogo lá daqui... Sei lá, eu sei que ano que vem determinado... Daqui a 500 mil anos. Mas como? Daqui a 500 mil anos. Isso daí é modelagem matemática só. Isso daí prova alguma coisa, por acaso? Como que a modelagem matemática prova, cara? Ah, 500 mil anos. Tipo, olha o argumento do cara. Ah, ele me mostra... O programa me mostra daqui a 500 mil anos. 500 mil anos, cara. Sabe o que é 500 mil anos? Primeiro que você não tem nem prova de que a Terra tem essa idade. Já começa daí, já. Olha quanta coisa, velho. Olha quanta coisa que, tipo, não faz sentido. Ou seja, o que ele tá falando aqui é o seguinte. Você joga um cálculo... Você joga um modelo dentro de um programa que tem uma modelagem matemática e ele vai te dar lá um resultado. Bacana, cara. Isso só prova que uma modelagem matemática foi criada para tentar sustentar o modelo. Mas não prova que tá correto, que tá verdadeiro. Você prova a verdade não através de contas e equações matemáticas. É através de empirismo. Não adianta eu mostrar uma conta para você com um resultado específico sobre alguma coisa, só que na observação daquele experimento, ele me mostrar o contrário. Hora certinha ali do dia vai aparecer Marte no céu em tal posição. Porque tem cálculo em cima disso. E esse cálculo todo é feito para um modelo onde a Terra é plana, onde a Terra é um globo, orbita o Sol, assim como os outros planetas, todos orbitam o Sol, e o Sol orbita o centro da galáxia, e por aí vai. A única coisa que ele falou aqui correta, que eu concordo com ele, é que ele falou que é o modelo. Sim, o modelo é heliocêntrico, é um modelo. Ambos são modelos. Agora, qual modelo está mais próximo da verdade? Essa daí que é a discussão. Entendi. A Terra plana não tem nada disso, então eles não têm matemática para nada. Se eles forem prever quando que a Lua vai estar numa fase tal no céu e no horário tal, eles têm que ver o cálculo da Terra Globo. Entendi. Entendeu? Então, é Eles mais não uma têm uma conspiração base. mesmo. Não tem. Eles falam de refração da luz. Por exemplo, como que você explicaria numa Terra plana os
Eu não sei de onde que ele tirou isso aqui, tá? Que pra ver pra entender a fase da Lua, você tem que ver o modelo do globo. O Sol, então vamos lá, aqui está a Terra, como se fosse essa mesa. O Sol, segundo a teoria deles, está fazendo isso. Vai para lá e para cá. Então, quando está aí perto, está fazendo dia aí. Quando está aqui, está fazendo dia aqui. E a Lua, a mesma coisa. Como que você explicaria o pôr do Sol? Que é ele descendo, assim, no mesmo tamanho que Ah, cara. Fraco, hein, irmão? Fraco, hein, velho? ele tá, ele só desce. Às vezes até a gente vê ele até maior. Como que Fraco, hein, bichão? Aí foi... Pô... Aí é complicado, hein, cara? Irmão, o Sol não se põe. O Sol não se põe porque a Terra tá se movendo. O Sol, ele vai embora, se afastando do observador. Isso é perspectiva, é ponto de fuga. Pô, cara, você tem aí... Pô, vai lá no canal... Eu vou recomendar... Vai no canal Evidências Prime do Alê. Lá você tem vídeos de pôr do Sol. Você vai ver como é que o Sol se põe. Ele se afasta de você, cara. Só isso. Isso é perspectiva, mais nada. E o cara aqui sabe o que é isso, né? Ele entende isso. ele indo embora, você veria ele, pela lógica, ele indo se afastando pequenininho na mesma altura. Você não veria ele descendo, né? Você ia ver ele... Olha isso que ele tá falando, você não veria ele descendo. Ele não tá descendo, ele tá se afastando. Perspectiva, cara. Isso é perspectiva, companheiro. Metalzi mandou 5 diminuindo de tamanho na altura que ele tá. Entendi. E aí eles falam que é refração. Não, a refração, o efeito da luz, quando se afasta, a gente enxerga como se estivesse descendo. Só que eles não têm cálculo para isso. Que cálculo, cara. Não tem nada a ver. Você tá misturando isso daí, cara. Universitário tem mais argumentos. Cara, primeiro que nós sabemos que o Sol, ele tem essa ele, digamos assim, ele tem essas diferenças às vezes que se mostra de tamanho, é justamente por quê? Porque a nossa atmosfera, ela funciona como uma lente, cara. O céu é uma lente. Não dá pra você ver exatamente o mesmo Sol com as mesmas proporções a todo momento de qualquer lugar do mundo. Existem algumas distorções. Existe, conforme essa luz do Sol... Ó, vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar aqui, ó. Ele quer o cálculo, é que o cara, pra ele, é assim, ó. Esse que é o problema, ó. Vocês percebam bem como que funciona a lavagem cerebral. Se você mostrar um cálculo pra ele, acaba na hora. Ele já não tem mais o que falar. Então, se eu mostrasse um cálculo qualquer pra ele aqui, ó, mesmo que tivesse totalmente errado, ele já não ia mais ter o que falar. Porque ele tem que acreditar no cálculo. Ó, tem cálculo, já era. O cara não consegue entender que você pode calcular tudo. Você pode simplesmente calcular qualquer coisa nesse mundo. E não significa que aquilo ali é real, que aquilo ali é verdadeiro, que está correto. Mas tudo bem. Em relação ao Sol, nós sabemos que existem a refração, os índices de refração, certo? Nós sabemos disso, isso é um fato. Isso existe em ambos os modelos. O que é a refração? É a distorção da luz conforme ela atravessa as camadas atmosféricas. Olha o Sol. Conforme ele vai se afastando, é natural que nós, primeiro, pela perspectiva, a gente tenha essa sensação de que ele está descendo. Na verdade, seria a Terra se movimentando. A gente tem a sensação que ele está realmente se pondo, que ele está descendo. Mas não é, ele está se afastando. À medida que ele se afasta, a luz que está chegando aos nossos olhos, ela vai sofrendo distorções por conta da refração atmosférica. Então, para cada pessoa olhando de um determinado local, de um determinado... uma determinada distância em relação ao observador e ao Sol, muda. Entende? Entende isso? Xandão, você não cansa de falar do mesmo assunto o tempo todo? Eu aconselhava 2 vezes no máximo, se a pessoa não quer ouvir eu largo mão. Deus abençoe. Tamo junto, garoto. É verdade, né, cara? O que adianta ficar falando toda hora, né? Não tem cálculo para explicar. Então, eles, por não ter cálculo, não sabem qual é a distância do Sol, não sabem qual que é o tamanho do Sol. Vocês não sabem a distância do Sol também. Qual que é a distância do Sol? Você vai me responder 150 milhões de quilômetros de distância? É isso daí que você vai me responder? Como que você consegue calcular que o Sol está a essa distância sem calcular a refração da luz que está chegando aqui da Terra, do Sol? Vocês não sabem isso também. Não tem como. Não tem como calcular isso daí.
Porque para saber a distância real do Sol em relação à Terra, você teria que calcular cada índice de refração que ocorreu nas diversas camadas atmosféricas onde a luz refratou até chegar aqui na Terra. Ninguém fez isso daí. Isso é uma modelagem matemática. Então não adianta você apelar para modelagem matemática e dizer que está correto porque tem uma modelagem matemática. Não, isso não prova nada. E é tudo, não dá pra ver porque a atmosfera não permite. Em falar tamanho do Sol, eu tava vendo um vídeo, o Sol perto da Terra é uma piada, hein? Você nem vê a Terra, né? É só um... É um pingo, cara. É muito grande, né? Você viu? Vi. E você falou que ia falar a diferença de astronomia e astrologia. A astronomia... A gente vai ficar bravo comigo, mas a astronomia é ciência. Tá? A gente não sabe das coisas, não afirma nada. A astronomia não vai falar assim, o universo nasceu do Big Bang dessa forma aqui. Não, pode não ter sido. Big Bang é uma teoria. Tá? Assim como... Aqui sim, concordei com ele. Bacana. Cara consciente. Não é um Big Banguista ardente. É o Big Bang. Porra, tem que ser o Big Bang. Que o cara foi honesto. Esse cara aqui, o que eu percebo dele é o seguinte. Ele é um cara esperto, ele obviamente sabe das coisas, só que ele tá muito apegado à modelagem matemática. Companheiro, eu afirmo pra você, dê uma boa estudada no modelo da Terra plana, dê uma boa estudada mesmo no modelo da Terra globo. Não falando aqui que ele não tenha dado uma boa estudada, tá? Porque é óbvio que o cara estudou, mas quando eu falo dar uma boa estudada estude de novo e veja os detalhes, cara. Você vai entender que a modelagem matemática, ela não prova absolutamente nada. Você pode criar modelagem matemática pra tudo. E outra coisa, quando você começar a entender essa modelagem matemática do globo, você vai perceber que o próprio globo nega a sua modelagem matemática em relação aos testes empíricos que são feitos. Teste de curvatura, por exemplo, a questão das densidades, a miragem inferior. Entre no canal do André, o canal Além do Horizonte TP, canal Além do Horizonte Prime. Entre lá e veja os testes que estão sendo realizados, mostrando miragem inferior o tempo inteiro. Isso daí não poderia acontecer no modelo da bola. Por energia.